Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui, legal que você nos acompanhe aqui no nosso canal. Hoje o torcedor do São Paulo deve estar feliz da vida, ao mesmo tempo fazendo uma pergunta: não dava para ser sempre assim? Por que tanto chuveirinho na área quando dá para resolver com a bola rasteira, tentando envolver o adversário? Foi isso que o São Paulo fez contra o Santos na Vila Belmiro e não deu chance para o adversário, vencendo por 3-0. Vamos falar sobre isso, o porquê que o São Paulo mudou tanto. Se a gente se lembrar, contra a Inter de Limeira foram 60 cruzamentos na área, no Morumbi, o time saiu vaiado, não conseguiu fazer gol nenhum. Contra o Ituano também não conseguiu fazer gol nenhum. E agora consegue a terceira vitória do Rogério Ceni em clássico desde que ele voltou à equipe em 2021. Venceu o Corinthians e também o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, aliás, vitórias que ajudaram a livrar o time do fantasma do rebaixamento no Brasileirão 2021 e essa vitória contra o Santos no primeiro clássico da temporada. Vamos falar sobre isso e muito mais, sobre destaques individuais na visão do treinador também. Vamos lá! Antes de falar do esquema de jogo, menos chuveirinho, mais bola no chão, vamos falar sobre outros assuntos. Um deles, abordado na entrevista coletiva depois da boa vitória contra o Santos, foi com relação à possibilidade do São Paulo acertar com o volante Andrés Colorado, ele que disputou o último campeonato, a última temporada pelo Deportivo Cali. Ele é colombiano, tem 1,90 m e pode se encaixar bem no perfil da exigência do técnico Rogério Ceni. Rogério Ceni foi perguntado sobre ele e falou também sobre outro jogador que ele está apostando bastante, que é o Pablo Maia, nesse time, um jovem que não foi bem na última Copa São Paulo. Aliás, ele foi bem, mas acabou pesando um lance decisivo, um erro dele. O Rogério Ceni falou sobre, ou quase falou sobre o Andrés Colorado e falou também sobre o Pablo Maia, sobre as falhas e sobre os elogios a esse volante que está ganhando espaço no time do Rogério Ceni. Vamos lá. Eu prefiro falar sobre jogadores que aqui estão, no aprendimento que qualquer jogador, não só o Colorado, qualquer jogador que chegue aqui, eu prometo responder a pergunta com o maior prazer. Sobre o Pablo, uma partida muito boa dele, foi um dos jogadores que ficou 15 minutos comigo depois do último jogo, para tentar ajustar o posicionamento dele dentro de campo. Hoje ele já se posicionou melhor, teve mais confiança. Acho que uma coisa muito boa, né, que a gente tem que lembrar, o Pablo cometeu um erro na Taça São Paulo contra o Palmeiras, naquele jogo de semifinal, final, não lembro, né? Exato. Semifinal, acho que foi, né? E o importante é você não desistir da pessoa, né? Você vê que o cara é dedicado, ainda um pouco calado, mas forte fisicamente, um cara que ajuda bastante. E eu acho que ele tem sempre trabalhando bem focado e foi muito importante. Ele jogou um futebol bem constante, simples, liso o jogo inteiro, trabalhando em 2 passes, girando muito o jogo. Foi um dos melhores jogadores hoje, na minha opinião, né? Na tarde e noite de hoje. Bastante elogiado o jovem Pablo Maia, em que pese aquele erro na Copa São Paulo, que faz parte do futebol. Mas a vontade de acertar e o desempenho no treinamento acabou abrindo espaço para ele. Outros jogadores têm conquistado espaço com o Rogério Ceni nessa mescla, nesse rodízio que ele está fazendo. Diego Costa, será que o Diego Costa já pode ser considerado titular? A torcida meio que pega no pé dele, não sem merecer. Rogério Ceni, titularidade para o Diego Costa ou não? Diego Costa está indo bem ou não? Vamos lá. Todo mundo que entra em campo é meu titular. Os 11 que eu escolho a cada dia eu os considero titular. E eu prefiro ver 17, 18, 19, 20 jogadores atuando, porque em algum momento nós vamos jogar 2 competições seguidas, vamos jogar até de repente 3 competições intercaladas. E se faz necessário você ter um grupo maior, né? As viagens são longas, te dou um exemplo, o Santos foi a Mirassol, não é tão perto, jogou no mesmo dia que a gente, repetiu praticamente o mesmo time, ou usou 90% do mesmo time, nós trocamos 70% do time, ou seja, você vem com mais vigor, com mais energia, e o importante é que todos saibam o seu posicionamento dentro de campo, que todos tenham uma direção de onde trabalhar passes, por onde sair jogadas, só assim nós não temos o melhor elenco, nós não temos o elenco mais caro do Brasil, mas nós podemos, através do trabalho e de mais de um jogador por posição, dar sequência, fazer bons jogos. Quanto ao Diego, para mim hoje, na minha opinião, foi o melhor jogador em campo, né? O Pablo foi um dos melhores, o Diego foi o melhor. O Diego, ele erra bastante, mas ele erra tentando construir, ele erra tentando fazer algo diferente. Isso é louvável num jogador. Não ficar retraído, né? Ou se cometer um erro, não morrer naquele erro,
seguir em frente. E eu acho que esse está sendo importante para ele. Eu acho que ele vem jogando bons jogos, hoje fez talvez o seu melhor jogo. Por quê? Pela coragem que tem de filtração, passe, arriscar coisas diferentes. Eu acho que esse é o grande mérito dele, não desistir, não se abater, ter personalidade. Eu entendo às vezes as críticas do torcedor, né? Teve jogos no ano passado onde ele não foi tão bem. Cabe ao torcedor decidir apoiá-lo, cabe ao torcedor incentivar, porque ele tem tudo para dar a volta por cima. De acordo com o site de estatística, o Footstats, o Diego Costa só é o melhor desarme, o melhor bloqueio, o melhor... De acordo com o Footstats, que é um site de estatísticas, o Diego Costa, no começo dessa temporada 2022, é o melhor no São Paulo em desarme, o melhor em bloqueio, o melhor em rebatidas e passes certos. São 412 passes certos até agora. Não aparece muito, a torcida se lembra de erros capitais, mas o Rogério Ceni está enxergando um outro lado do Diego Costa. Eu gostaria da sua opinião em relação a isso, mas a gente falou no começo do vídeo que o Rogério Ceni ia falar sobre menos chuveirinhos na área e mais bola no chão envolvendo o adversário. Aliás, 3 gols foram marcados contra o Santos, 2 foram de bolas pelo meio e bolas no chão. Rogério Ceni, desabafa aí. O jogo é contra o Santos, dentro da casa do Santos. O Santos é um time gigantesco, então ele também tem a obrigação de sair para o jogo, né? O Santos não fica em cima da linha da grande área, defendendo com 10 jogadores em cima da linha da grande área. Quando você fica com todo mundo pelo meio, não resta outra alternativa. Eu estava assistindo ontem o Arsenal, ontem fez 43 cruzamentos para ganhar o jogo de 2-1 do Brentford. Eu assisti City e Tottenham, o City fez 37, 38 cruzamentos. O Liverpool, até o minuto 53, quando perdia o jogo para o Norwich, se eu não me engano, por 1-0, tinha 33 cruzamentos até o minuto 53. Por quê? Tem equipes que jogam numa linha abaixo, em defesa. O que te sobra, trabalhar a bola, girar pelos lados. Temos que só melhorar, capricho no cruzamento, tentar fazer mais triangulações. Hoje já é um jogo que te oferece um pouco mais de espaço, porque é uma equipe que consegue bater de frente com você. Pois é, eu gostaria da sua opinião, seu comentário, seu desabafo em relação ao que disse o Rogério Ceni. Contra time grande é mais fácil porque o time joga aberto. Agora o Rogério Ceni vai ter que descobrir um arsenal aí para furar retrancas. Porque veja bem, na quinta-feira o time estreia na Copa do Brasil jogando fora de casa contra o Campinense. Mesmo jogando na Paraíba, o time do Campinense não deve ser aquele que vai dar muito espaço para o São Paulo indo para cima do time do Tricolor do Morumbi. Na segunda-feira o São Paulo joga fora de casa também, de volta no Campeonato Paulista contra o Água Santa. Só vai voltar a jogar em seus domínios lá no dia 5 de março, um sábado, contra o Corinthians. Só, entre aspas, o Corinthians jogando no Morumbi. Na última apresentação no Morumbi, muitas vaias, merecidas, diga-se de passagem. Será que o ambiente vai ser diferente? É mais um clássico. O Corinthians já foi vencido pelo São Paulo na última vez que esteve no Morumbi, com o Rogério Ceni fazendo 1-0, uma vitória importante. Foi a primeira vitória do Rogério Ceni voltando ao comando da equipe em outubro do ano passado. Eu gostaria da sua opinião, seu comentário, seu desabafo, e eu sei que você está perguntando isso. Não dava para ser sempre assim? Fecha um pouco o chuveirinho e vamos trabalhar com a bola no chão? Diz aí, desabafa, deixa a sua opinião, seu comentário. A gente vai trocar ideias por aqui, tá bom? Até a próxima, tchau, valeu!